dia, meus irmãos, graças e paz para todos. Estamos aqui para darmos continuidade às lições da nossa escola bíblica. Hoje continuaremos a lição número 4, a segunda parte dessa lição. Falaremos sobre o socialismo e como isso tem trazido influências também para dentro das nossas vidas, para uma ideologia que vai trazendo consequências para dentro da vida cristã. Então nós vamos começar lendo o texto básico que está lá em Marcos, capítulo 10, versículos 19 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nós estamos aqui diante de um texto que vai estar trabalhando a ideia de ter e a ideia de tudo ser do coletivo. É bem verdade que, diferente do que alguns tentam dizer, aqui não está indicando o socialismo, mas nós vamos ver que existem alguns princípios bíblicos que estão de acordo com o socialismo e alguns não, como nós temos visto constantemente, né, Cláudio? Então, nós vamos ver que vai ter pontos que vão ser comuns e pontos que vão ser contrários, que vão ser uma crítica, na verdade, e nós vamos tentar entender um pouco melhor. Como nós temos feito, mais uma vez nós vamos estar discutindo esse temático, observando pontos positivos, pontos negativos, o que nós podemos ver à luz da Bíblia que está de acordo com a nossa compreensão, com a nossa crença, e aquilo que não está. E para que possa nos direcionar no estudo, está conosco aqui mais uma vez Claudeci, que estará assim já trazendo para nós a palavra inicial e também falando um pouco sobre o que vem a ser essa ideia de socialismo em linhas gerais. Graça e paz, irmãos. Então nós, como o pastor disse, né, nosso tema hoje é sobre o socialismo. Nós já, nas lições anteriores, nós já vimos sobre o liberalismo, o conservadorismo, o nacionalismo, e hoje nós vamos estar estudando essa ideologia, né, política, embora alguns não tratam como ideologia, que, né, sobre o socialismo. O que seria o socialismo? Né? Nós não temos assim, a pretensão de aprofundar. Né? A gente sabe que é uma teoria complexa, não daria para a gente discorrer tudo sobre ela em um estudo, e também o objetivo é a gente estar discutindo os pontos principais, né, dessa teoria e refletindo à luz da Bíblia, né, como a gente fez nas outras lições. A revista, na introdução desse conteúdo, o autor vai dizer: assim como o nacionalismo, o socialismo é uma ideologia que olha para o coletivo e não para o individual. Não é simples classificar o socialismo se levarmos em conta que existem muitos socialismos. Podemos falar em socialismo utópico, socialismo científico, socialismo prático. Então, como eu já disse, né, é uma teoria complexa. O que nós vamos tratar é de alguns pontos importantes dessa teoria e que são discutidas normalmente, né, nos dias atuais. A primeira questão a ser abordada aí, e talvez seja o ponto mais marcante do socialismo, é a sua crítica ao capitalismo. Né? Ele surge exatamente como algo bem contrário à visão capitalista, e daí surge toda essa teoria. Então, como é que podemos perceber que essa visão socialista ela vai totalmente contra a ideia capitalista?
Exatamente, pastor. A crítica ao capitalismo é o principal ponto da teoria socialista. Né? Os teóricos falam que ele, inclusive Marx, escreveu mais sobre a crítica do capitalismo que mesmo sobre o socialismo. Né? Então ele faz uma crítica bem profunda sobre o capitalismo. E eu vou tentar trazer alguns pontos aqui importantes. Né? A gente vai ver que o capitalismo, quando a gente estudou lá sobre o liberalismo, ele está fundamentado em 3 princípios, né? Que é a propriedade privada, a livre concorrência e o lucro. E as teorias socialistas, elas vão fazer uma crítica justamente em cima desses pilares do capitalismo. Para entender melhor, é bom a gente compreender o contexto, né? A gente vai ver que o socialismo ou as teorias socialistas, elas têm início lá no século XVIII, com a Revolução Industrial. Né? Por quê? O que estava acontecendo ali? Países europeus, né, começando pela Inglaterra, a Alemanha, a França, a Rússia, eles estavam se industrializando. Estava acontecendo o avanço industrial. Muitos camponeses perderam suas propriedades por dívidas ou foram incentivados, né, a deixar o campo, a zona rural, e ir para esses grandes centros trabalhar nas fábricas, né, nas indústrias. Só que as condições de trabalho eram péssimas, né? Eles trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia, um salário muito baixo, que às vezes não dava nem para sobreviver, sem menor condição de saúde, muitos morriam lá nas fábricas, né? O trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, muitas crianças morriam esmagadas nas máquinas. Então, assim, uma condição muito precária. E aí surgem teóricos que começam a criticar esse sistema de produção. Isso antes de Karl Marx, né? Alguns que ficou conhecido como socialismo utópico. Aí já no século XIX, Karl Marx vai criar, né, a teoria do socialismo, que ficou conhecido como socialismo científico, ou materialismo histórico, onde ele faz, né, ele define a estrutura social. Isso é importante para a gente compreender mais na frente a questão, essa relação entre o socialismo e a igreja. Né? É interessante a gente compreender essa estrutura. Que ele vai dizer o seguinte, que essa sociedade capitalista, ela está formada, a estrutura social é meio de produção, a força do trabalho, a relação de produção. Essa força de trabalho, essa relação de produção, ela divide a sociedade em classes, né? Que ele vai dizer que existia uma classe que tinha o domínio dos meios de produção, e para ele era a classe que explorava o trabalho, né? Então, portanto, ele classificou com a burguesia, e uma classe que empregava a mão de trabalho, que era o proletariado, ou os operários. Né? Então ele vai fazer uma crítica em cima disso, dizer que esses trabalhadores, eles não tinham direito à educação, não tinham direito a um salário digno, né? Não tinham direito a uma boa alimentação, não tinham direito à saúde. E, por outro lado, os donos do meio de produção, que eram os capitalistas, lucravam, né, em cima desse trabalho. Então, ele cria essa crítica em cima disso. E ele vai dizer que o Estado favorecia aos donos do capital através das instituições sociais. E aí é onde entra a crítica dele, né, a questão do casamento, da igreja, da família, que ele dizia, né, de acordo com essa teoria, essas estruturas, elas favoreciam aos meios de produção. Né? Ele dizia que essas estruturas sociais, elas eram criadas pelo Estado para favorecer aos mais ricos, que
exploravam os mais pobres, né? Então, é basicamente isso, essa estrutura que ele vai condenar. E aí a gente vai ver, né, o que ele propõe como solução. É exatamente a ideia do igualitarismo, que seria uma espécie de os bens consumos não seriam mais uma propriedade particular, sim uma propriedade comum. Pegando um gancho que você falou aí anteriormente, eu achei interessante quando você fala o aspecto de que eles criticam as estruturas, essas questões aí, como sendo o que vai dar ao Estado ou à classe, né, dominante a condição de explorar os demais, quando na verdade, esse é um dos grandes problemas de todas as ideologias, eles desconsideram o aspecto do pecado, que é o que traz. Quando nós observamos a história de Israel e a própria lei de Deus, que é perfeita, como diz o salmista no Salmo 19, essa lei, ela diz que não deveria haver exploração do próximo, não deveria haver exploração do menos favorecido, mas o pecado acaba gerando isso, a ganância. Então nós vamos observar que, independente do sistema que é adotado, o pecado gera essa questão e não as estruturas. Pelo contrário, as estruturas podem trazer, né, um favorecimento exatamente para que a sociedade seja assistida. E a gente traz para o nosso contexto, eu estava comentando recentemente, como é diferente a nossa realidade aqui no interior das capitais. Por exemplo, nessa época de isolamento. Como aqui nós temos uma facilidade por ver uma estrutura de famílias, de pessoas mais próximas, então sabe que tem alguém com alguma necessidade, é mais fácil de socorrer. Capital, cada um por si, então a dificuldade é bem maior. Então essa ideia que eles trazem como solução, o igualitarismo, ela só poderia realmente ser uma solução se não tivesse esse aspecto do pecado envolvido. Mas pensando do ponto de vista dos socialistas, ou dessa teoria, o que seria exatamente assim, essa ideia de igualitarismo? Traz uma explicação um pouco melhor para a gente aí. Então, pastor, é interessante, né, quando o senhor fala da questão da queda, quando eu estava lendo o conteúdo, eu estava lembrando justamente disso, né, dois aspectos interessantes bíblicos, a graça e a queda, né? Por quê? A gente vai perceber que essas teorias, essas ideologias, geralmente há uma boa intenção por trás delas, né? Que a gente percebe através da graça de Deus. Deus, na sua infinita graça, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, esse homem, esse ser humano tem algo de bom, né? E ele, às vezes, quer solucionar os problemas. Realmente, aquilo que os teóricos viam ali, né, na época da Revolução Industrial, era um problema que precisava ser resolvido, né? Que precisava ser questionado. Mas aí, esse mesmo homem que tem a graça, como o pastor falou, ele também foi fruto da queda. Né? Ele também tem uma natureza pecaminosa. E a forma como ele vai trazer a solução para esse problema gera outros problemas. Né? Ao invés de solucionar, às vezes gera problemas maiores. Então a gente vai ver que o socialismo, né, o socialismo histórico, eles vão dizer que a única forma de solucionar aquele problema seria através de uma revolução. Transformar tudo, né? Zerar. Como seria essa revolução? Não tinha como chegar para os donos das fábricas, das indústrias e pedir eles para serem mais humanos, né? Para dividir o que tinha. Então, eles achavam o quê? Tinha que ir lá e tomar tudo. A classe operária, né? O proletariado, junto com os camponeses, né? Deviam se unirem, como eles eram a maioria, tomar o poder, né? Tomar o Estado, porque eles diziam que o Estado também era opressor, o Estado contribuía com a opressão. Então eles deviam tomar o Estado, né? Assumir o poder e fazer a revolução. Então, como o autor traz aqui, né? A
visão socialista não prevê adaptação às coisas como elas estão, mas a revolução. A revolução socialista é a busca de subverter qualquer estrutura que carregue caráter capitalista, ou assim se entende, seja o casamento, a igreja ou a família, né? Então ele dizia, toda estrutura que favorece o capitalismo, ela deve desaparecer, né? Então, deve-se ter uma transformação total. É como se o homem vai nascer de novo, né? Que no sentido bíblico tem outro sentido, né? Mas é como se a sociedade fosse renascer, uma outra sociedade, né? Só dessa forma é que poderia ter o igualitarismo. Então, baseado em sua confiança no ser humano, o socialismo defende a propriedade comum e o igualitarismo econômico. Aquilo que o pastor falou, né? Essas teorias, elas têm uma confiança muito grande no homem, né? Não leva em conta que esse homem é um homem caído, um homem pecador, né? E aí o que acontece? Vem a questão do poder. Quando a gente lê lá o Gênesis, a gente vai ver que esse pecado do poder, da ambição pelo poder, ela nasce ali, né? Naquele diálogo da serpente com Eva, né? A serpente vai dizer o quê? Come desse fruto que você vai conhecer o bem e o mal, vai ter poder igual a Deus. E é interessante que Eva ela não come só porque ela achou que o fruto era gostoso, mas lá diz que ela, né, viu que o fruto era bom, né, e que podia dar conhecimento, né, poderia dar poder. Então, aí vem essa ideia do igualitarismo. Não, a gente derruba as estruturas, agora os pobres vão assumir o poder, né? Vai haver a extinção das classes sociais, não vai haver mais pobre nem rico, todos vão ter da mesma forma, todos vão ter o suficiente para viver bem, né? Então vai haver a socialização dos meios de produção, então não vai ter mais propriedade privada, a propriedade vai ser de todos. A economia vai ser regulada pelo Estado, né? Mas com a ditadura do proletariado, o proletariado vai ter que assumir com um braço forte, né? E aí depois vem a outra etapa, que é o comunismo. Interessante, como você estava falando lá de Gênesis, que nós vemos lá em Gênesis 11, que é o clímax do homem querendo exatamente esse poder. Vamos construir uma torre que alcance os céus. E nós vemos lá que acontece exatamente o quê? Que Deus confunde, trazendo confusão de línguas. Então essa ideia de igualitário, Deus já pensou nisso na criação. O homem foi feito todos, né, nessa igualdade, não somente entre um homem, mas ele vivia uma espécie de uma comunhão perfeita com o seu próprio Criador e com a criação como um todo. Mas aí com o pecado vem exatamente essa ganância do homem e ele sempre desejando mais. E é um dos grandes problemas exatamente esse. Por que essa fase do comunismo ela nunca chegou, na verdade? Porque sempre, antes dessa fase, tem a ditadura do proletariado. E essa ditadura chega um momento que o poder vai, como diriam os próprios teóricos, né, vai corromper. E esses não vão agora querer abrir mão desse poder e acaba que o Estado ele acaba virando opressor e não comunitário, como deveria ser, né? Então, esse é o ponto-chave, exatamente a ganância do homem querendo sempre conquistar mais. Isso, porque o comunismo seria o estágio posterior ao socialismo, né? Então, depois, né, dessa ditadura do proletariado, chegaria um certo tempo que não seria mais necessário o Estado, né? Porque nessa visão as pessoas já tinham aprendido a viver em comunidade,
a viver em solidariedade, né? Cada um fazendo aquilo que poderia fazer, né? Com as suas habilidades. Quem produzisse mais ia dividir com quem produzia menos. Só que, como o pastor falou, né? Isso é utopia, porque esse homem pecador tem uma mentalidade, né? De uma ambição pelo poder, né? E quando ele chega no poder, isso não acontece. A gente viu que o socialismo prático, né, que foi o que aconteceu em alguns países que adotaram o socialismo, nunca chegou ao comunismo de fato, né? Porque as pessoas que se apossaram do poder, elas gostaram de permanecer no poder. Como nós cristãos nos relacionamos com isso? É a questão que fica. Não tem como nós não pensarmos dentro dessa situação na ideia, né, do que está acontecendo lá na China. China hoje é o nosso maior exemplo de situação do Estado que virou absoluto, um Estado que, querendo implantar essa visão, acabou sendo muito mais opressora do que auxiliando. E como eles realmente não são o cristianismo, mas o cristianismo ele tem ganhado destaque, como tem sido perseguido nessa situação, né? Como tem sido realmente contrário, porque o cristianismo ele afronta algumas ideais daqueles que mantêm o poder, mantêm o controle, e como nós, cristãos, devemos nos portar diante dessas visões aí, é a questão que fica. E é interessante, né, quando o senhor falou na China, né? É um exemplo bem disso, porque a gente sabe que há muitos anos que a China, economicamente, ela deixou de ser socialista, né? Ela abriu o comércio, hoje ela é uma sociedade de livre comércio, mas eles não abriram mão do poder, né? A ditadura continuou, então eles abriram mão da questão econômica, que era o mais forte no socialismo, né? A teoria socialista, o que é mais forte é a questão da economia planificada, né, do igualitarismo econômico. Então eles abriram mão disso, mas eles não abriram mão da ditadura. Então, assim, como cristão, como nós cristãos podemos pensar a esse respeito? Então, como nós já dissemos, né, nas outras ideologias, né? Nós não podemos condenar tudo, mas também não podemos fechar um pacote de abraçar e dizer isso aqui é bom e tudo que vem dessa teoria é boa, né? A gente vai ver que tem pontos que convergem com as questões bíblicas, né? Então, a preocupação coletiva é um ponto que pode se tornar positivo em um movimento socialista, desde que esse movimento esteja mais preocupado com a pessoa do que com o fortalecimento ideológico ou partidário. Então, essa ideia de se preocupar com o coletivo, né? De se preocupar com o bem do outro, da defesa de uma sociedade menos competitiva, né? Que uns não vivem passando por cima do outro a qualquer custo para obter lucro, o empenho na erradicação da pobreza. Então, a miséria, com certeza, não é um princípio bíblico, né? Deus não criou o homem para viver na miséria, né? O incentivo né, contra o egoísmo, contra a injustiça social. Tem um texto bem interessante, pastor. Em Neemias 5, por exemplo, eles estavam ali construindo muros, né, os muros da cidade. Neemias estava ali como governador, né, estava ali no cargo político. E os pobres vieram até ele se queixar, falar: olha, os nossos irmãos judeus estão se aproveitando de nós estamos tendo que trocar, nós já perdemos as nossas roças, né, as nossas propriedades, já estamos até dando os nossos filhos como escravos para pagar dívida, eles estão tirando tudo que nós temos. Então, assim, havia ali uma
aquelas pessoas com uma condição melhor, né, que estava se aproveitando da miséria dos irmãos para lucrar em cima daquilo. Então isso é injustiça social. E o que Neemias faz? Ele chama todos, né, aqueles ricos, aquelas pessoas que estavam ali se aproveitando da pobreza dos outros, fica indignado, né, faz um sermão mesmo e faz com que eles restituam tudo que eles tinham tirado, né? Então isso é uma correção da injustiça social. A gente vai ver que a Bíblia, de forma alguma, a Bíblia legitima a injustiça social, né? Então esses são alguns aspectos, né, que eles não vão contra a Bíblia, né? São os aspectos que estão de acordo com a palavra. Por outro lado, né, dentro dessas teorias socialistas, e é interessante a gente ressaltar que há teorias intermediárias, né, paralelas, que elas não estão lá no capitalismo clássico, nem no socialismo clássico, né? Mas são teorias que têm uma raiz no socialismo, que são que traz discussões mais atuais, né? Às vezes a gente acha que é socialismo, mas na verdade são teorias que têm raiz no socialismo, mas são mais da pós-modernidade. Então o autor, né, ele vai dizer: um cristão precisará estar atento aos princípios bíblicos teóricos para que não se veja mais preocupado em defender um grupo específico do que a vontade de Deus. É interessante a gente pensar assim: eu não preciso ler o Capital de Karl Marx para saber que a injustiça social não agrada a Deus. Eu só preciso ler a Bíblia, né? Então eu não preciso defender o socialismo, eu preciso defender os princípios bíblicos, né? Então essas teorias, né, algumas teorias pós-modernas, elas vão trazer princípios como, né? Por exemplo, nos dias de hoje, por exemplo, há uma ênfase na discussão com esquerdistas sobre aborto, homossexualismo, liberação das drogas, e ultimamente a ideologia de gênero. Então a gente percebe que a mesma teoria que vai trazer princípios que convergem com a Bíblia, que estão de acordo com a Bíblia, ela pode trazer discussões temáticas que vão contra a palavra, vão contra a Bíblia. E qual é a postura do cristão? Eu não tenho que fechar com a ideologia, né? Eu posso sim ser a favor de determinados temas dessa teoria, dessa ideologia, que estão de acordo com os princípios. E posso ser radicalmente contra outros que estão contra os princípios bíblicos. Ainda pegando a sua fala aí sobre Neemias, que é muito interessante, pouco depois, lá em Neemias 8, eles, depois de lerem a palavra, de observarem como eles estavam vivendo contrário à vontade de Deus, que foi o que você colocou aqui muito bem, que a gente precisa entender e muito mais do que atender, defender um grupo específico, precisamos atender a vontade de Deus, né? Então lá eles entendendo a vontade de Deus, Neemias diz: agora vamos. Eles começam a chorar, eles começam a reconhecer que tinham errado, mas Neemias diz: hoje não é dia de choro, não é dia de tristeza, pelo contrário, vamos fazer aqui um banquete e preparem aí carnes gordas e mandem porções para quem não tem nada, para que todos comam, para que todos se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Interessante, é um versículo que gosta muito de usar. A gente pensa até que esse versículo está dentro de um contexto de um cântico, né, de um salmo, quando na verdade está dentro de um contexto assim, de quebrantamento. As pessoas estavam se quebrantando, mas Neemias lembra que a alegria do Senhor é a nossa força, porque ao Deus olhar e ver eles solucionando aqueles problemas de injustiça, isso agradou a Deus. Então, como você falou muito bem, nós não precisamos estudar esses teóricos para descobrir que
Justiça não agrada a Deus. A Bíblia traz muito bem. Um texto clássico também fala sobre isso, lá no Salmo 41, os versículos 1 e 2, que somente diz assim: bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Então nós vemos nesse texto aqui exatamente um link com o texto lá que o próprio Jesus fala no início, com aquele jovem que era rico, que tinha muitas posses, e Jesus desafia, dizendo: olha, você já conhece todos os mandamentos, você diz que pratica, mas eu te desafio agora a você vender tudo que tem, entregar aos pobres para poder me seguir. E como diz o texto lá em Marcos, ele se entristece porque ele era muito apegado aos seus bens, e ele percebe que na verdade aquilo que ele tinha falado não estava de acordo com o que ele praticava. Ele não estava amando mais as pessoas do que as suas posses, pelo contrário, ele amava muito mais as suas posses. E aqui a palavra de Deus deixa claro que aquele que abençoa, aquele que estende a mão para o necessitado, esse também é abençoado por Deus. Esse tem um tesouro, como o próprio Jesus fala lá na sequência do texto de Marcos, um tesouro que ladrão não pode roubar, um tesouro que traça não pode corroer, um tesouro eterno lá na morada do Senhor. Então, essa visão bíblica nos mostra que nós precisamos sim sermos justos, podemos estar atendendo os necessitados, mas acima de tudo entendendo que isso daí é para a glória de Deus, tudo é para que possamos agradar a Deus e não agradar a determinadas ideologias políticas. Nós estamos caminhando para a nossa conclusão. Paulo Silva vai estar trazendo agora as palavras de conclusão e aplicação para nós. E é interessante a gente pensar, sobre a questão ideológica, porque a ideologia ela é algo muito sutil, e às vezes até discussões que aparentemente, a princípio, são discussões bíblicas, às vezes elas podem se tornar apenas em uma ideologia, Por exemplo, quando a gente fala na discussão sobre o aborto, que o texto traz aqui, o princípio é não matarás, pessoal? A lei, por que nós somos contra o aborto? Porque a palavra, a lei diz, tem como princípio não matarás. Só que esse não matarás, ele é bem mais abrangente, E às vezes a gente vê pessoas que eu sou contra o aborto, mas eu não estou nem aí para outros tipos de assassinatos, eu sou contra a união homossexual, mas não dou muita importância para outros tipos de pecados relacionados à sexualidade. Então, às vezes, as pessoas acabam pegando temas como esse e discutindo de forma ideológica e não à luz da Bíblia. Qual é o princípio bíblico? Quando nós somos contra determinadas temáticas, que princípios bíblicos nós estamos discutindo? Então a gente precisa ter esse cuidado com a ideologia, saber, enquanto cristão, saber filtrar o que é princípio bíblico e o que é apenas uma ideologia humana. Então, fechando aqui a aplicação, vai dizer: pratique realmente o amor cristão, ajudando o necessitado, não para agradar a um grupo ideológico, mas em honra a Deus e nos termos das Escrituras. Defenda os valores familiares, os princípios bíblicos, mesmo que eles não sejam prioridade para as ideologias para as quais você nutre simpatia. Então, essa deve ser a nossa postura enquanto cristãos, Se nessa ideologia, no socialismo, tem alguns valores que nós podemos, como cristãos,
aproveitar, porque ele está de acordo com a Bíblia, nós vamos fazer isso pelo nosso conhecimento bíblico, não por defender essa ideologia. Por outro lado, se tem princípios, valores que estão contra a Bíblia, nós não vamos estar de acordo, não porque é uma ideologia, mas porque não está de acordo com a palavra do Senhor. É isso. Como nós falamos no início, é verdade que o assunto é bem mais amplo, nós não temos condições de aprofundar ainda mais, mas eu sei que trouxemos algumas orientações que são válidas e nós agradecemos, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos discutindo essas temáticas. Eu sei que são temáticas bem atuais, são temáticas que estão relacionadas com o nosso dia a dia, com situações práticas, e que elas possam nos ajudar a tomar as decisões corretas para podermos viver para agradar a Deus, para viver da forma correta. Então, que Deus nos abençoe. Estamos concluindo mais um estudo.